O senador Omar Aziz ele foi comprado pelo Bolsonaro? Esse foi o grande questionamento do final de semana e ele começou a surgir em função da revista Cruzoé, que fez uma reportagem mostrando que o governo federal liberou uma verba milionária para o senador do Amazonas. E a reação do Omar Aziz, cá entre nós, foi uma reação estranha com o vazamento de trechos do relatório final. E a reação do Omar Aziz, o comportamento dele, deu margem para especulações. Inclusive, aqui no canal, nós falamos e tentamos entender a irritação do Omar Aziz com os trechos que foram vazados. Porque o Omar Aziz ele ficou pé da vida com a imputação de genocídio e também de homicídio ao governo federal. E ele ficou muito irritado. Aqui no canal nós especulamos o motivo da irritação do Omar Aziz. Falamos que o crime de genocídio contra povos indígenas poderia causar problemas para as mineradoras do estado do Amazonas, e isso poderia causar problemas para o Omar, só que essa hipótese acabou perdendo força com o passar do tempo. No final de semana, surgiu a reportagem da revista Cruzoé, que mostrou que o Ministério do Desenvolvimento Regional depositou 220 milhões para o senador Omar Aziz nas vésperas da entrega do relatório final. O Omar Aziz se justificou, disse que essa verba já havia sido liberada lá atrás, em 2019, ou seja, 2 anos atrás. Só que por questões burocráticas só foi liberada ou só foi depositada agora. Mas como eu falei, o comportamento do Omar Aziz abriu margem para a especulação. Porque o Omar, ele não queria, e ele pelo menos brigou muito, para que genocídio contra povos indígenas e homicídio não constassem no relatório final. E o crime de genocídio, de fato, a tendência ou a opinião geral era que ele era mais fraco do que forte. E de fato não precisaria constar mesmo. Aqui no canal nós falamos isso também. Já fazia um tempo que nós estávamos falando que o crime de genocídio era um crime fraco, baseado na opinião de juristas. Só que opinião é uma coisa, discordar é uma coisa, agora se mostrar irritado é outra. Porém, o crime de homicídio, o consenso geral é que ele era mais forte do que fraco e poderia constar no relatório final. Só que acabou não constando. E o senador Omar Aziz, ele brigou para a retirada desses 2 pontos. O portal O Bastidor trouxe uma informação sobre o Palácio do Planalto ter comemorado a não inclusão desses 2 crimes no relatório final. Porque, apesar do Bolsonaro ser acusado de outros 9 crimes, esses 2, em especial homicídio e genocídio, eram muito fortes contra o governo. Porque os outros 9 crimes, a população, do modo geral, tem dificuldade de entender. Só que genocídio e homicídio, a população sabe mais ou menos o que é. E mesmo que Augusto Aras engavetasse o relatório final, em 2022, lastreado pelo relatório da CPI, adversários de Bolsonaro poderiam chamá-lo de genocida e de homicida nas eleições. E isso é uma acusação muito forte. Então, dos males, o menor. O governo federal ficou satisfeito com a retirada desses 2 crimes do relatório final. E aí, até o momento, eu apenas liguei os pontos, tanto da revista Cruzoé, quanto da revista ou do portal O Bastidor. Só que vendo essa situação, ou essa especulação que foi gerada, o vazamento da CPI, do relatório, de parte do relatório final, ele acaba, como posso dizer, sendo justificável, ou sendo explicado. Porque o Renan Calheiros, ele não é bobo. Muito longe disso. E você pode falar o que quiser do Renan Calheiros. E a imprensa está com uma má vontade com ele imensa, imensa. A revista Veja principalmente. Mas aí também o Renan Calheiros falou uma bobagem de uma jornalista da revista Veja e agora acaba pagando a fatura por conta disso. Só que como eu falei, você pode falar o que você quiser do Renan Calheiros, mas você não pode falar que o Renan Calheiros não fez um trabalho impecável na CPI, porque ele fez. Ele arrebentou na CPI. E a condução da CPI e o relatório final não teriam sido os mesmos se não fosse o Renan Calheiros. E o Renan, como eu falei, ele é esperto. É muito esperto, é muito habilidoso e ele não dá ponto sem nó. Não foi gratuito que aquele relatório foi vazado. Não foi gratuito. Eu não estou falando de dinheiro recebido, estou falando que não foi injustificável. E se de fato foi o Renan Calheiros, ele tinha um bom motivo para isso. Lá atrás, no final da década passada, ele liberou o imposto de renda dele para a imprensa. Ele divulgou o imposto de renda dele para a imprensa. Então assim, o cara, ele entende disso. Não é gratuito. Então, possivelmente, o Renan Calheiros, percebendo que parte da CPI estava afrouxando, ele foi lá e divulgou o relatório final. Isso é uma especulação minha. Ele foi lá e vazou
partes do relatório final para mostrar, olha, esses são os crimes que eu quero colocar no Bolsonaro, botando pressão em cima dos seus pares. E o que deixou o Omar Aziz pé da vida, porque ele não queria que os crimes de genocídio e homicídio constassem no relatório final. E aí tem uma especulação minha aqui. O Renan, especulando eu, não tomou essa decisão de vazar sozinho. E eu acredito e especulo que o Randolph Rodrigues participou desse vazamento. Porque o entrosamento do Renan com o Randolph durante a CPI foi muito forte. O Randolph foi um ótimo escudeiro para o Renan Calheiros. Quando eles faziam dobradinha, o Renan na presidência da República, o Renan na relatoria da CPI e o Randolph na presidência, saía de baixo, porque os dois eles vinham com tudo para cima. Inclusive até com o Randolph ali, né, sem ser presidente. Quando os dois se juntavam, o tempo fechava para quem quer que fosse que estivesse lá sentado. Então eles tiveram uma sintonia e uma parceria forte, muito mais forte do que do Renan com o Omar Aziz. E a gente comentou isso aqui no canal. Então eu acho que o Randolph, ele deu aí uma forcinha e participou desse vazamento, caso tenha sido vazado pelo Renan Calheiros. Mas, vendo a reação do Omar, vendo essa hipótese que foi criada, o vazamento do Renan Calheiros se justifica por conta desse recuo possível do presidente Omar Aziz. E se isso de fato for verdade, vai reclamar do Renan Calheiros na CPI? Não tem como, porque até no final ele teve a estratégia de pressionar os seus colegas. Mas como eu falei, isso é tudo especulação. E nesse vídeo eu juntei os pontos da reportagem da Cruzoé, da reportagem do antagonista. A reportagem da Cruzoé e a reportagem do bastidor sobre a liberação das verbas e da celebração do Palácio Planalto com a retirada desses dois pontos, que eram pontos que eram questionados pelo Omar Aziz. Agora, a respeito dos vazamentos, do Renan Calheiros, do Randolph Rodrigues, isso é tudo justificativa ou tudo especulação da minha parte, tentando aí justificar o vazamento da CPI mediante essas duas reportagens que foram divulgadas durante o final de semana. Agora, é especulação? É especulação. Porém, as especulações, elas estão surgindo, como eu falei no início do vídeo, por conta do comportamento e da reação do senador Omar Aziz. A reação do senador Omar Aziz que abriu brecha para essas especulações. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga também no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.